Vamos à palavra de Deus nesta noite. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela no texto de Números capítulo 14. Números capítulo 14. Há mensagens que precisamos repeti-las constantemente. Essa é uma delas. Há mensagens que constantemente nós precisamos relembrar. Essa é uma delas. Então eu quero nesta noite conversar com vocês sobre 10 motivos para você não reclamar e não murmurar. 10 motivos. Eu quero compartilhar hoje 5. Terça-feira que vem, mais 5. 10 motivos para você não reclamar. E essa palavra, essa mensagem, ela é muito importante. Eu estou dirigindo-a para líderes, futuros líderes. E quando uma mensagem dessa chega para você, você precisa reproduzi-la. Porque líderes são formadores de opinião. Aí quando líderes que são formadores de opinião começam a agir de forma errada, equivocada, meu irmão, o prejuízo é muito grande. Lá atrás, nós tomamos um posicionamento como igreja. E esse posicionamento foi um posicionamento de unidade em prol do nosso alvo, do nosso objetivo. Reclamar, murmurar é do ser humano. E isso é do ser humano por causa da nossa natureza pecaminosa. É algo que eu, Marcelo, preciso lutar e batalhar todos os dias. Nós reclamamos quando não chove, porque está seco. Quando chove, nós reclamamos porque a nossa roupa não seca. Quando está muito quente, nós reclamamos do calor. Quando está muito frio, é porque é frio demais. Se o nosso cabelo é liso, reclamamos porque é escorrido. Se ele é enrolado, por que Deus não me deu um cabelo liso? Se eu sou magro, mas que miséria, porque eu sou magro demais. Se eu sou gordinho, não é possível, por que eu tive que nascer desse jeito? E queridos, nós vamos dando então abertura, brecha, para viver uma vida de murmuração, de reclamação. Isso não é simplesmente uma questão que não glorifica a Deus, vai muito além disso. Muitas vezes reclamamos, murmuramos, fofocamos, falamos mal porque nos esquecemos das consequências. O meu objetivo para com vocês é conduzi-los a grandes conquistas. O meu objetivo como pastor é conduzi-los de forma a vocês realizarem obras muito maiores do que as que eu estou procurando realizar. Eu tenho profetizado sobre as minhas filhas, sobre os meus filhos espirituais. Onde eu parar, é dali que eu quero que os meus discípulos, meus filhos prossigam, continuem. E tudo isso por um alvo, por um sonho, por um objetivo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu tenho orado, chorado diante de Deus para que esta igreja viva um avivamento, não só agora, mas que essa igreja viva um avivamento até a volta de Jesus. Queridos, começar bem, muitos começam. O que importa é como eu termino a minha jornada. Do que adianta você... Qual seria a história de Elias se ele tivesse morrido no deserto quando pediu a morte para o Senhor? Tudo bem, ele orou, caiu fogo do céu. Tudo bem, ele venceu os 850 falsos profetas. Mas ele morreria no deserto.
Foi quando ele desistiu, ele resolveu desistir. Ele fala: Senhor, tira-me a vida, porque para mim não é melhor viver. E eu fico impressionado porque Deus, ele se manifesta a Elias, mandando um anjo, e o anjo traz para ele água e comida, e ele come. E o anjo falou: se alimente novamente, você tem grande jornada. E ele então anda por muitos dias. Aí até que ele se vê dentro de uma caverna. Aí lá ele quis ficar. Deus se manifesta e diz: ei, o que você está fazendo aí? Ah, Senhor, já deu, já terminei. Só sobrou eu, cansado. Só eu trabalho, só eu faço. Povo ingrato, o povo não reconhece. E agora estão querendo me tirar a vida. O Senhor fala: aí, peraí, tem 7.000, você está se achando o último biscoito do pacote de bolacha, Elias? 7.000 não se dobraram. Eu tenho os meus fiéis. Agora Elias faz o seguinte: entre muitas orientações que Deus dá para Elias, eu escolhi uma como sendo, na minha opinião, a principal. E ele chega e fala assim: vá até Eliseu. Ele vai estar no campo, trabalhando. Joga sua capa sobre ele. Elias foi restaurado, foi curado, foi tratado, e ele obedeceu o Senhor. E ele chega até Eliseu, que não era nenhum profeta até então. E ele vai lá e joga a capa. Eliseu entendeu o que significava isso. Eliseu entendeu que naquele momento ele estava recebendo um chamado da parte de Deus para ser o sucessor do homem de Deus. Mas, e você conhece bem a história, Eliseu começou a andar junto com Elias, foi um homem tão fiel. Onde Elias estava, Eliseu estava atrás. Quando Elias recebeu orientação que ia se encontrar com o Senhor, Elias falou: olha, fique por aqui, que agora meu negócio é com o Senhor, está chegando a minha hora. Eliseu falou assim: olha, eu não te largo por nada. E quando chegou naquele momento tão lindo, quando Elias não experimentou a morte, mas foi arrebatado num redemoinho, queridos, que lindo. Ele pergunta: o que você quer, Eliseu? E Eliseu fala: eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias falou: que seja assim. E Eliseu recebeu a porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Eu creio nisso. Eu respeito isso. É tão forte essa questão da unção sobre a vida de Elias, que quando Eliseu morreu, ele foi sepultado. E um soldado de guerra foi ferido. E jogaram esse soldado na cova onde Eliseu havia sido enterrado. E aquele homem, aquele soldado morto, ao cair sobre os ossos de Eliseu, aquele soldado foi ressuscitado. Aí eu pergunto: é unção ou é o quê? Eu respeito isso. Há unção sobre a vida de pessoas. Há uma unção que foi repartida com a minha vida. Eu respeito isso. Há uma unção que o Senhor deseja repartir com cada um de vocês. E o Senhor quer que essa unção continue sendo compartilhada, para que o Evangelho não pare, para que o reino perpetue. Uma das coisas que Satanás quer fazer é parar, interromper. Talvez você fale: melhor viver um avivamento do que não viver nenhum. Ok, eu concordo também. Mas por que interromper se pode continuar? Para mim essa foi a questão de Deus com Elias. Vai lá e faça um sucessor. Dê continuidade. Uma das formas que o inimigo tem de parar a continuidade do crescimento, da expansão, é quebrando a unidade. Quando não há unidade, o crescimento para, ele fica estagnado. E ele para de crescer. E quando ele para de crescer, ele começa a regredir. Isso é automático e sintomático.
Satanás sabe como fazer isso. É acentuando o nosso senso crítico. Quando ele acentua o nosso senso crítico, nós começamos então nós nos tornamos mais murmuradores. Porque, queridos, todos somos pecadores, erramos, estamos buscando ser cada vez mais e mais a imagem de Jesus, ter o caráter dele em nós. Mas quando eu dou margem ao inimigo, quando eu começo a murmurar, reclamar, eu quebro a unidade. Não há igreja que cresce, não existe igreja que cresce sem unidade. Ela se divide, ela fica estagnada, a sua célula não será saudável. Abra sua Bíblia em Números 14. Esse texto, querido, eu encorajo você a tê-lo sempre diante dos seus olhos. Isso vai abençoar o seu matrimônio, isso vai abençoar seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, abençoará o seu relacionamento com a sua igreja, com os seus pastores. Isso te ajudará nos seus estudos, na sua profissão, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, quando você entender o princípio contido em Números 14. Se você quer ser um líder poderoso, um líder multiplicador, um líder que vai experimentar expansão e crescimento, aprenda os princípios de Números 14, que diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. A comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de vocês uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes da terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. Se bem
que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu perdoei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão, visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales. Amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Digo-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhe para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, farei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morrerão subitamente de praga perante o Senhor. Morreram subitamente. De todos os que foram observar a terra, somente Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor. Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Perceba, queridos, a desgraça que existe na murmuração. Murmuração sempre vai conduzir pessoas para o deserto. Deserto é ruim, ninguém gosta. Mas murmuração, reclamação nos conduz para o deserto. Moisés era um homem perfeito? Não. Arão era um homem perfeito? Não. Mas eram homens que Deus havia escolhido para conduzir o povo.
eu acho muito interessante porque 12 pessoas são separadas. 12. Sempre haverão representantes, líderes que estão acima de nós. 10 retornaram e falaram: sim, a terra é tudo isso que nós ouvimos, mas nós não vamos conseguir. É muito trabalho, o pessoal lá é poderoso, são guerreiros experientes, nós não temos chances nenhuma. 2, Caleb e Josué disseram: o Senhor está conosco, nós venceremos. Veja o que 10 fizeram com milhões. E certamente, querido, isso pode ter começado a partir de um. Provavelmente um dos 12 começaram a falar: gente, é um absurdo, nós não vamos conseguir. Aí quem sabe ele pega um segundo que está um pouco indeciso, abalado com o tamanho daqueles soldados, fala: rapaz, sabe que você tem razão, é difícil, né? Eu acho. E aí aquele um vai, multiplica, meu irmão, aquele. E de um já são 2, de 2 já vão para 4, de repente já tem 8, e no final das contas 10. E 10 influenciaram milhões. Mesmo que 2 se levantassem e falassem: está errado, não façam isso. A murmuração te rouba a bênção. A murmuração te rouba a multiplicação. A murmuração te rouba o avanço. E quando eu olho para esse texto, eu vejo as consequências. Tem gente, meu irmão, que não avança na vida. Dá um passo para frente, parece que dá 3, 4 para trás. Tem gente que dá um passo para frente, agora vai, e volta. E a pessoa ainda fala: não sei porquê, eu faço tudo certo, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta. Meu irmão, será que o teu problema não é reclamação e murmuração? Porque quando você murmura e reclama, você está pecando diretamente contra o Senhor. A murmuração e a reclamação é o seguinte: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria diferente. Se eu estivesse no seu lugar, eu não tinha colocado Marcelo como pastor. Se eu estivesse no seu lugar, eu não tinha colocado o Júnior como meu líder de célula. Eu não tinha colocado o fulano, é muito fraquinho. Eu gosto de palavra, eu gosto de profundidade. E nós começamos então a dar brecha para reclamação e murmuração. E nos esquecemos de qual é o objetivo final que o Senhor tem. Eu quero compartilhar rapidamente 5 motivos. 5 motivos para você abandonar a murmuração e a reclamação. Muitas vezes a reclamação, ela é tão incoerente porque reclamamos das nossas próprias escolhas. Casamento, por exemplo. Você já reclamou do teu casamento? Hã? Você chega, no mínimo é incoerente. Que eu saiba, ninguém foi para o altar com a carabina na cabeça: tu vai casar com a minha filha. Você fez por opção. Quem sabe lá num passado mais distante isso possa ter acontecido. Hoje não. E de repente lá se vê você reclamando, murmurando. É incoerente. Reclamar pode se tornar um vício difícil de vencer, que só vai aumentar com o decorrer dos anos. Cuidado com a lei da atração. Se você só reclama, você vai atrair pessoas mal-humoradas para o seu convívio. Quando você menos perceber, essas pessoas estarão ao seu redor. E ao invés de você deixar esse pecado, você acaba sendo encorajado. E um encoraja o outro. E quando você vê, meu irmão, isso já tomou conta da sua família, da sua célula, às vezes de parte do clã da onde você se envolve mais na sua igreja. Quando você só reclama, você vai atrair pessoas com autoestima baixa. Você vai atrair pessoas desanimadas e tristes.
Quando você só reclama, você atrairá pessoas que só reclamam de dor e de cansaço. Você já viu pessoas assim? Todas as vezes, como é que você está? Ai, está horrível, dói tudo. Ai, só reclama. Se você só reclama, você atrairá pessoas extremamente pessimistas. Se você é uma pessoa que só reclama, você atrairá pessoas sem fé, sem esperança. E eu pergunto, esse time é um time vencedor? Esse é um time que vai prosperar, que vai crescer, que vai multiplicar? Um time formado de pessoas assim vão conquistar as nações para Jesus? Não conquista nem a própria família, quanto mais as nações. O que fazer para não reclamar? 5 motivos para você não reclamar. Primeiro, anote, aprenda. Fixe o seu olhar em Cristo, na palavra de Deus e não nas pessoas. Anote isso na sua Bíblia, na capa da sua Bíblia, filho. 10 razões que levarão você a tomar a escolha de não reclamar e de não murmurar. A primeira é essa: fixe o seu olhar em Cristo, na palavra de Deus e não nas pessoas. Como eu já disse na introdução, olhar nas pessoas revela seus defeitos e fraquezas. Quando olhamos para as pessoas, enxergaremos muitas injustiças. Quando nós olharmos para as pessoas, enxergaremos esquisitices. Nós vamos ver e achar muitas ignorâncias. Quando olhamos para Cristo, nós enxergaremos o autor e consumador da nossa fé. Então escolha olhar para Jesus. Escolha Jesus. Olhe para Jesus. O interessante é que você sabe disso. Não estou te ensinando nada novo. Inclusive eu falei isso ano passado. Mas de repente nos vemos novamente reclamando e murmurando. Meu irmão, fofocar é gostoso. Porque se fosse ruim era fácil abandonar. A Bíblia fala de comichão, coceira nos ouvidos. Lá Paulo fala em uma das suas cartas, se não me engano, a Timóteo. Comichão nos ouvidos. É mesmo? Mas é? O que ele falou? Fala para mim. Nós somos atraídos por isso. Só que quando você dá ouvidos, quando você se abre para fofocas, meu irmão, a dissensão vem. Porque sempre junto com a fofoca ela vem recheada de reclamação. A fofoca ela vem recheada com murmuração. E quando você aceita, você come o lanche todo, irmão. Dificilmente você é daquelas pessoas que quando chega na lanchonete, o lanche chega, você tira do saquinho, abre, fala, deixa eu conferir, item por item, se está tudo bem colocadinho. Esse alface aqui está meio, deixa eu tirar. Essa ervilha do meu lanche, vou tirar. Você não faz isso. Quando o lanche chega, meu irmão, você já está varado de fome. Você vai lá e você já manda mordida. A fofoca é igual. Quando a fofoca chega, quando essas conversas atravessadas chegam, você come o pacote todo e se esquece que isso é um lanche, que entre os pães tem o recheio, e esse recheio é podre, vai te contaminar. Sempre quando você der ouvidos, você será levado a enxergar os defeitos das pessoas. Olhe para Cristo. Está na hora, meus líderes, de amadurecermos como igreja. Está na hora de olharmos para Jesus. Está na hora de cada um de nós fazermos nossa parte. Está na hora de cada um de nós pararmos de reclamar, de murmurar.
Isso se dá na esfera da sua célula, se dá na esfera pastoral. Quer falar mal de mim? Quer falar mal de mim, filho? Às vezes você pergunta para a pessoa errada, porque as pessoas não sabem tudo. Quer falar mal de mim? Vem perguntar para mim, porque eu tenho um monte de coisa errada de mim que eu posso te falar. Mas isso não tem bênção, não tem honra, não tem respeito, não há valor nisso. O Senhor fala: para cada dia que você ficou parado reclamando, eu vou te dar 1 ano parado no deserto sofrendo. Já pensou se Deus fizer isso conosco hoje? Para cada dia que você ficou parado, porque nós podemos aplicar a realidade do povo de Israel para nós hoje. Deus havia prometido a terra que emana leite e mel, e Ele tem prometido para a sua igreja nos conduzir a lugares altos, a lugares de conquistas, tudo isso por conta daquilo que foi prometido em Cristo Jesus. Nos deparamos diante de certas situações, e nos depararemos ainda adiante, porque vivemos num mundo assim. E aí, queridos, temos a opção de parar e reclamar, ou falarmos: Senhor, Tu nos conduzistes até aqui, o Senhor continua à nossa frente, bendito seja o nome do Senhor. O que fazer para não reclamar? Segunda dica da noite: conduza a sua vida com base na vontade de Deus. A razão nos leva a andar pelo deserto e pelo errado. A razão nos enche de justiça própria. Para andar na vontade de Deus, nós precisamos alinhar nossos pensamentos e nossas atitudes com a palavra de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 2. Precisamos ser renovados pela transformação da nossa mente. Ou seja, eu preciso estar alinhado com os pensamentos do Senhor. Eu preciso estar alinhado com os propósitos do Senhor. Tua vida está fundamentada onde? Na sua vontade? Ou na vontade de Deus? Terceira razão para você não murmurar e não reclamar: precisamos crer e agir de acordo com a palavra que Deus nos deu. Aí você tem que perguntar: Deus prometeu? Se Deus prometeu, é isso que Ele vai fazer. Assim como disse Josué, assim como disse Caleb. Lá em Tiago 2,12 fala sobre isso, meu irmão. Você tem que proceder conforme a tua palavra, assim falar e assim proceder. Por isso que nós temos andado, e profetizado diante das promessas do Senhor para nós. Não retrocederemos, avançaremos, conquistaremos. Mas, meus irmãos, não se engane: se não houver unidade, não houver santidade, a igreja não consegue avançar, líder amado. Reproduza isso na sua célula. Reproduza. A fofoca começa a tomar conta dos corredores quando nós afrouxamos a guarda. Precisamos vigiar, queridos, que Satanás não está contente. Olhe para a nossa cidade e veja quantas igrejas cresceram, e da forma como cresceram, caíram. Veja quantos líderes que cresceram e no mesmo passo que cresceram, caíram. Porque nós precisamos de unidade. Precisamos ser um. Precisamos ter o mesmo pensamento. Precisamos ter o mesmo alvo, queridos.
No seminário havia um cântico que eu aprendi lá. Falava assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar. Eu não posso vacilar porque o diabo está procurando brecha. E não é conversinha minha. Isso daí está na palavra de Deus. A Bíblia fala que Satanás anda ao redor como leão, procurando uma brecha, buscando quem ele possa tragar. Aí ele pega um dos 12, vê brecha, entra, pum, planta a discórdia, a facção, a mentira, a fofoca, o descontentamento. Meu irmão, isso aí vai sendo potencializado. Daqui a pouco milhões morreram no deserto, e o que era para ser conquistado naqueles dias foi procrastinado por 40 anos. Aí eu pergunto: vale a pena obedecer? Ou vamos ceder à tentação da nossa carne de murmurar e reclamar? Eu estou pregando para mim, filhos. Eu preciso tanto crescer nisso. Tanto. Quarto, para não murmurarmos, precisamos alinhar a nossa mente e coração com Deus e com o nosso líder. Os 10 espias, a princípio, não estavam em pecado, mas estavam desalinhados. O inimigo não está preocupado que você cometa um pecado grande. Basta você estar desalinhado com a sua liderança e logo começará a reclamar. Preste atenção nisso. Uma pessoa desalinhada está numa zona de epidemia, de pecado, pode ser contaminado e contaminar os outros. Uma pessoa que reclama nunca será vencedor no reino de Deus, nunca terá êxito na vida cristã, que a murmuração nunca te deixará chegar lá. Você precisa estar alinhado com o teu líder de célula. Você precisa estar, líder de célula, alinhado com o seu supervisor. Supervisor de setor, você tem que estar alinhado com o seu supervisor de área. Supervisor de área, você precisa estar alinhado com o teu pastor de região. Pastor de região, você precisa estar alinhado com o pastor da igreja. E desta forma andarmos numa única visão, queridos, em unidade. Senão as coisas são interrompidas, elas param. Precisamos andar juntos, unidos. Precisamos nos defender. Precisamos nos apoiar. Precisamos nos encorajar. Qual foi a última vez que você demonstrou carinho pelo teu líder de célula? Qual foi a última vez que você pegou e fez uma sobremesa gostosa, chegou para o seu líder: olha, você cuida tanto da gente, você jejua por nós, você participa de tantas reuniões por nós, olha, eu tenho orado por você, está aqui essa sobremesa, esse docinho de abóbora, olha, essa caixinha de bombom, olha, eu comprei essa flor para você, olha, eu estava viajando lá na praia, eu trouxe essa conchinha porque eu lembrei de você, quando eu vi aquela grandeza, aquela beleza da criação de Deus, eu fui levado a glorificar o Senhor, e o Espírito Santo me trouxe você, meu líder de célula, tem sido usado por Deus para me abençoar. Cadê? Qual foi a última vez? Mas para reclamar você é rápido, para reclamar do seu pastor você é rápido. Sem unidade não iremos a lugar algum. Ah, pastor, eu nem gosto, mas quando vi já estão do lado falando. Vamos voltar para a introdução. Se estão falando perto de você, não é porque você tem dado brecha? Vai querer se esquivar agora? Quem escuta é tão culpado quanto quem fala, porque
os milhões de israelitas, eles ouviram. Os 10 falaram, os milhões ouviram. Os 10 morreram na hora. Uma praga de Deus os consumiu. E os milhões, 40 anos de sofrimento e morreram no deserto. Eles estavam para entrar na terra prometida. Você precisa estar alinhado com o seu líder. Nós não vamos perder ninguém, e não queremos perder ninguém em nome de Jesus. Mas você precisa estar alinhado com o seu líder. Vocês que chegaram de outras igrejas, quem conversou comigo, com o pastor Gilberto, vocês ouviram isso de nós. Nós não somos perfeitos. Temos falhas, mas só fique aqui se estiver disposto a fazer uma aliança de unidade, para caminharmos juntos até o fim. Não estamos falando para você passar a mão nos nossos erros. Não estamos dizendo para você concordar com o que é errado. Não. Erros precisam ser corrigidos. Estamos dizendo para você estar alinhado com a sua liderança. Só desse jeito a igreja avança e cresce. Quando eu cheguei aqui, essa igreja era conhecida como uma igreja de corredor. Os assuntos eram discutidos nos corredores. A Bíblia fala, amados, que Satanás ele não desiste. E essa é uma das estratégias que ele vai continuar tentando plantar sempre. A questão é que eu tenho que me posicionar e decidir: não murmurarei, não reclamarei. Eu estarei alinhado com o meu pastor, meus pastores e ministros, meu pastor de região, meu líder de célula. Eu estou alinhado com a minha igreja, porque eu quero estar debaixo da unção e da bênção de Deus. Ah, mas eu não concordo, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu temo e tremo debaixo da mão de Deus. A quem mais é dado, mais lhe será cobrado. São responsabilidades e sonhos que eu não pedi ao Senhor, mas Ele me chamou. E a partir do momento que Ele começou a colocar e plantar estes sonhos no meu coração, eu me dispus a cumprir todos os propósitos eternos que Ele tem para a minha vida. Não me arrependo e não estou reclamando disso. O que eu estou querendo ensinar a você, querido, é que de tudo aquilo que eu fizer, eu prestarei contas diante de Deus. E isso não é fácil para mim. Agora, o que não é fácil é, além dessa responsabilidade, ter que lidar com reclamação e murmuração dentro da igreja. Aí são dias de caverna que eu atravesso. São momentos, queridos, onde Satanás sopra no meu ouvido para eu desanimar e eu desistir. E eu tenho olhado para a vida de Moisés e eu tenho me inspirado, porque Moisés, mesmo Deus falando, eu vou matar todo mundo e começar tudo de novo através de você, Moisés, ele fala: não faça isso, Senhor. O que os egípcios vão falar? Que o Senhor não conseguiu trazer o povo para a terra. Não é à toa que a Bíblia fala que Moisés era o homem mais paciencioso, de maior paciência. Moisés, que o homem com mais paciência na face da terra. Interessante que o pessoal fala: tem que ter paciência de Jó. Está errado, você tem que pedir a paciência de Moisés. Porque, meu irmão, Jó nem se compara. Se coloque no lugar de Moisés, conduzindo aqueles milhões de pessoas. Uau. Aí quando eu olho para Moisés, eu fico com vergonha, que são algumas
poucas centenas de pessoas em comparação com aquela nação. Aí eu falei, deixa eu sair logo dessa caverna aqui, Senhor, que eu estou com vergonha, me perdoa. Mas quando nós não estamos alinhados, perdemos energia com o que é desnecessário. Concordam comigo? Então, precisamos alinhar nossa mente e coração com Deus e com o nosso líder. Em último lugar, nesta terça, para continuarmos na terça que vem. Quinto, desenvolva iniciativa para ajudar sua liderança. Mente criativa encontra a solução para colocar em ordem o que está fora de ordem. Procure fazer algo que não foi feito, mas que precisa ser feito. Nunca se concentre em reclamar, mas concentre-se em ser grato. Seja grato, não reclame. A gratidão sempre será o antídoto para a reclamação. E a ingratidão é a mãe da rebelião. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria, diz o Senhor. Queridos, é lindo isso. Desenvolva iniciativa para ajudar sua liderança. Se alguém vier até você para falar, fofocar, diz, meu irmão, na hora repreenda, fala, eu não quero ouvir isso. Você está errado. Ah, porque fulano? Então vá conversar você com fulano. Ah, porque o pastor? Vá conversar com o pastor. Porque eu estou alinhado com a minha liderança. Eu estou alinhado com o meu líder de célula. Eu estou alinhado com o meu pastor de região. Nós temos um alvo. Nosso alvo é buscarmos santidade, crescer em unidade, porque o resultado disso é vida poderosa de oração e avanço. Não tem outra opção, é isso. Então perceba que o que o inimigo quer fazer é jogar areia na engrenagem. Não permita. Não permita, ore por isso. Ore por nossa igreja. Ore por nossos ministros. Ore por nossos líderes de células. Orem por nossos pastores. Orem por mim, para que estejamos sempre alinhados em santidade, em unidade, porque assim poderemos declarar: é só o começo.